Atos. Amém, irmãos? Atos 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20 e em diante. Irmãos, nós somos servos de Deus, povo do Senhor, filhos de Deus, chamado para estar diante do Senhor, para caminhar com o Senhor. Foi assim que ele fez com os discípulos, e assim também faz conosco, né? Ele nos chama e nos direciona para um caminho com Ele, junto com Ele. O crente nunca está desassociado de Deus, do Senhor Jesus, da presença dEle. Nunca, irmãos. Porque Jesus está no meio. Seja no momento bom ou no momento mau. Seja na hora da bonança, seja na hora da aprovação. E a gente vai caminhando, irmãos, e a gente vai entendendo, não é? Que Deus tem sua forma de trabalhar na vida do crente. Toda situação, irmãos, toda aprovação de Deus, há uma pedagogia por trás. Deus quer ensinar algo para nós. Por mais vendaval que esteja soprando sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre qualquer outra situação, pode ter certeza, meu irmão, que há ensinamento de Deus dentro desse propósito. Ninguém sai, irmãos, sem aprender nada do Senhor. E o interessante é que a aprovação que você passar, Deus está vendo. Deus está olhando. Deus está no meio dela. Mas no tempo de Deus, Deus vai tirar essa tempestade. Ele vai fazer cessar. Porque Ele cuida do povo. Então, irmãos, a gente vai tratar em Atos dos Apóstolos, não é? E a gente já vê um título logo acima, a tempestade, não é? O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo está preso pelo Império Romano. Está nos últimos tempos da sua vida, está aprisionado. Não é? Ele apelou no tribunal para César. E o centro principal do rei, do imperador, ficava em Roma. E ele precisava ir a Roma. Já que ele apelou para César, então enviaram, não é? Paulo para Roma. O que acontece, irmãos? Veja só. Então ele vai preso, conduzido, não só ele, várias pessoas estão ali naquele navio para partir para Roma. Só que, irmãos, quando Paulo e as pessoas ali vão para o navio e sobem naquele navio, muitos presos, muitos condenados, entre ele e Paulo preso por pregar simplesmente só o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação para as pessoas, um Cristo ressurreto. Era essa a condenação de Paulo. Não é? A acusação sobre Paulo era de blasfêmia, de falar em nome de Deus, mudar a religião judaica e por aí vai. Acusações falsas, suborno durante todo o período de Paulo, pessoas o acusando, ganhando dinheiro para acusá-los, levantados pelos líderes religiosos da época. E agora ele está detido, e agora ele precisa ir até Roma. Mas para chegar até lá, irmãos, de barco, não é? Hoje, os transportes que tem, hoje em dia, os grandes transportes, com a tecnologia, não é? Com aviões, helicópteros e por aí vai. Várias situações hoje que facilita a ida de qualquer pessoa para outro lugar, outro destino. Mas na época não, era barco. E levava-se dias para chegar até determinado lugar pela distância. E interessante, irmãos, que Paulo está ali e vai acontecer algo nessa caminhada. Vai se levantar uma tempestade. E a tempestade, irmãos, ela vem de forma muito forte. Ela não vem, irmãos, com algo suave, não. Ela vem para arrebentar mesmo. A tempestade que vai assolar aqui, irmãos, não é brincadeira. Vai levar o barco a pique, vai levar o barco à deriva, vai levar o barco, irmãos, vai ser jogado de um lado e para o outro.
Por quê, irmãos? Porque é isso que estava acontecendo. Paulo vai dizer que, de repente, aparece uma tempestade. E essa tempestade, irmãos, nós vamos ver que ela não é fácil de ultrapassar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que se Deus está com você, você vai chegar até o final. Pode ter certeza disso, meu irmão. O que vai estar acontecendo com Paulo aqui, acontece na nossa vida, acontece na vida dos cristãos, do povo de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que mesmo que o vento sopre forte, Deus faz acalmar toda a ventania da nossa vida. Então, irmãos, no capítulo 27, versículo 20 diz: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, olha só para a expressão, irmãos, Paulo falando: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Irmãos, eu quero tratar nessa noite sobre o tema: quando todas as esperanças se acabam. Irmãos, a expressão de Paulo aqui no capítulo 27, no versículo 20, expressa, irmãos, o nível de tempestade que estava sobre Paulo e, consequentemente, sobre a vida daqueles homens. Irmãos, a tempestade na vida de uma pessoa, quando ela chega, ela traz muito arraso na vida da pessoa. Ela desfoca tudo. Ela, irmãos, ela começa a desorganizar tudo que estava organizado. Você lembra de Jó? Quando Jó estava todo organizado. A gente sabe, irmãos, que foi uma permissão de Deus. E a aprovação, geralmente, é uma permissão de Deus na vida do crente. Mas Jó estava todo organizado na vida, de repente, começa a coisa dar errado. A tempestade na vida de Jó, irmãos, foi algo assim sobre-humano. Do ponto de vista, irmãos, humano, para nós, vendo aquela situação, imagine a gente visualizando ali, irmãos, Jó do dia para a noite vira de ponta cabeça. A vida dele, da família, toda a estrutura de Jó vai a pique. De repente, tudo começa a ficar desorganizado na vida de Jó. É enfermidade, é família, é perca dos filhos, é mulher gritando no seu ouvido, ainda vai adorar esse Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Para quê? Esse Deus, qual a serventia dele? Se a tua condição hoje, olha como está, olha aí, ó, cadê Deus nessa hora? Cadê a proteção de Deus? Cadê o agir de Deus? Jó, para tu, cadê a mão de Deus sobre você, Jó? Porque tudo está, olha, arrebentado na tua vida. E a gente vai ver, irmãos, que é assim a tempestade. A tempestade, irmãos, ela vem sobre qualquer cristão. E ela tem, irmãos, um propósito nisso aí. Ela tem algo a ensinar. Deus sempre tem algo. No mundo, irmãos, é natural, é qualquer coisa, um abalo aqui, outro ali. Mas para o cristão que tem a consciência do Senhor, a mente de Cristo, ele vai entender que há um propósito nisso.
Veja, tempestade simboliza o quê? Principalmente provação, dificuldades, correção ou o poder soberano de Deus sobre a criação. Ela representa momentos em que a fé é testada e o ser humano reconhece sua dependência do Criador. Veja, irmãos, que há uma situação de reconhecimento. A aprovação, ela tem uma pedagogia de Deus, um ensinamento. E Paulo não vai fugir disso. Paulo não era o queridinho de Deus, irmãos. Paulo era um servo, era um apóstolo, era um filho de Deus, era um servo chamado pelo Senhor para estar diante dele, para pregar a sua palavra. Mas Paulo não está isento das lutas. Deus é Deus, irmãos. O bom é que Deus está conosco. Como diz o salmista, Deus está conosco. Deus nos livra, irmãos, na tempestade e não da tempestade. E aí a gente reporta quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia não livrar Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo antes, muito antes, precisava nem entrar. Mas Deus preferiu o quê? Salvar ele aonde? Dar livramento aonde? Lá dentro da fornalha. Deus não privou ele da luta não, irmãos. Deus não privou ele de passar pelaquela tempestade não. Era necessário, sabe por quê? Porque Deus estava presente ali na hora que o rei foi olhar. Ele viu o quê? 3 homens? Não, o rei viu 4. E o último tem a semelhança de quê? De um filho de Deus. De deuses. Então, irmãos, tem uma soberania de Deus e tem uma pedagogia de Deus. E Paulo, irmão, estava a ponto de desesperar da vida. Tem luta que chega para nós, irmãos, e a gente realmente não sabe mais onde está o fim da linha. A gente não enxerga mais o fim do túnel. A luzinha que ainda piscava, a gente não consegue mais enxergar por causa das lutas, as tempestades, a gente se vê sem saída. Olhando de um lado para o outro, dizendo, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? O que eu estou passando? Seja qual área for, irmãos, seja qualquer tempestade, qualquer lugar que houver essa tempestade, isso não importa para Deus. O que importa para Deus, irmãos, é que Ele vai agir através da sua desesperança. Quando as forças se esgotarem na sua vida, Deus entra com providência. Deus age no momento quando você diz assim, Deus, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer, o que é que eu tenho que fazer, porque eu não aguento mais, a luta é grande, o desespero é grande. Paulo estava nesse nível. Ele disse que perdeu a esperança. Veja só, irmãos, não aparecendo nem sol, nem estrela. Tem luta na nossa vida que tudo está escuro. Tudo está nebuloso. A tempestade faz isso, irmão. E não tem crente bom não, viu? Super crente. É assim na vida quando a tempestade chega na vida do crente. Ele não vê mais o sol, ele não vê mais as estrelas brilhar. Ele chega tudo negro, tudo, irmãos, sobre uma escuridão imensa, tamanha, porque a luta fez, irmãos, ele enxergar dessa forma. Não é, irmãos, falta de fé, não. Sabe o que é? Você sabe o que é que acontece? É que a luta, irmãos, faz a gente olhar dessa forma. A luta é grande, porque se torna sobre-humana. Aquilo que é sobre-humano, irmão, nós não temos domínio. Só quem tem domínio é o Senhor. Só Deus tem o domínio sobre as circunstâncias, irmãos, sobre-humanas. A gente não controla nada. Quando a tempestade chega, irmãos, nós vemos a nossa limitação. Nós vemos, irmãos, que somos frágeis, fracos, e que se Deus não chegar a não operar um grande milagre, as coisas vão sucumbir. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito pessoal, seja, irmãos, em algo. Deus, irmãos, Deus vai chegar para você nessa noite com a promessa de que Ele não falha. Deus não falha, irmãos. Deus, a sua palavra se cumpre, nós vamos ver aqui. Apesar, irmãos, do desespero de Paulo, né, que ele diz, veio sobre nós grande tempestade, mas grande tempestade.
Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Paulo não via, irmãos, uma luz no fim do túnel. Ele não via o livramento. Ele não via, irmãos, o que Deus poderia fazer ali. E olha que Paulo é homem de fé. Era homem de fé. Mas diante das lutas, irmãos, a gente entende que nós somos muito fracos. As nossas fraquezas, elas são conhecidas aí. Ela coloca o nosso nariz, irmãos, talvez para cima, nos faz enxergar que nós somos nada. E a gente inclina com o nariz para baixo. Em questão de reverência, de reconhecimento de que Deus pode tudo e eu não posso nada. Paulo, irmãos, passou dias, momentos difíceis nesse trajeto dele. Talvez o seu trajeto tenha sido dessa forma. Esteja, irmãos, passando esse rio, irmão, esse vale tremendo. Você pode estar passando, irmãos, por essa grande dificuldade, passando por uma adversidade tamanha que você não enxerga mais as estrelas e o sol. Mas eu quero dizer que o sol e as estrelas vão brilhar para você. Não porque você agiu, mas porque o nosso Deus agiu em seu favor. Ele não está ausente, irmãos, da criação. Ele não está com as costas viradas. Ele não te abandonou. Espera um pouco, porque Deus vai agir e vai cessar essa tempestade na sua vida. Porque o nosso Deus é Deus. Deus, irmãos, Ele trabalha no meio do seu povo. No versículo, irmãos, logo à frente, veja que no 21 diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. E esse passado muito tempo, irmãos, é dias. Ele vai relatar lá na frente que vários dias sem comer os homens, porque a coisa estava terrível. A luta estava grande demais. As ondas assolavam aquele barco, aquele navio. Quando a gente está diante de uma tempestade, irmãos, ela nos assola de um lado para o outro, ele nos joga de um lado para o outro. As ondas são muito fortes e a gente perde o apetite na caminhada, porque a luta é grande. A luta toma o tempo que você tinha antes de ter uma boa refeição no horário certo, no momento certo, mas a tempestade o assola e não há mais o relógio, irmãos, para lhe controlar. Você só vê, irmãos, a tempestade na sua frente, você só vê a luta, você só vê, irmãos, a batalha. Você não tem tempo para parar, para lanchar, para almoçar. Sabe por quê, irmãos? Porque a luta requer, irmão, de nós. Sabe o quê? E aqui vai o primeiro ponto. Quando Paulo fala lá, irmãos, no versículo 22, eu acho linda essa passagem. Veja, Paulo está numa situação difícil. A luta é grande. Mas o nosso Deus, irmãos, é o Deus que nos visita. Você não está só. Apesar do desespero de Paulo, Deus estava contemplando a vida de Paulo. Deus tinha uma propósito, uma finalidade ali, com aqueles homens, com aquela situação na vida deles. Paulo não estava ausente, não estava, irmãos, de nenhuma forma, como diz hoje, blindado pelo Senhor. Não existe isso. Não existe, irmãos. Paulo estava na mesma situação, dentro do barco, passando as mesmas lutas, dificuldades, como vocês viram aí, a ponto de não haver esperança de salvamento. Ele não via nenhum bote salvar a vida. Ele não via ninguém jogar, irmãos, alguma coisa para ele se salvar, uma boia. Ele viu somente a morte na frente. Ele viu, irmãos, ele sucumbir, aquelas pessoas e ele todas sucumbirem. Mas é como eu falei, irmãos, quando as nossas forças se esgotam, quando a nossa vida é mais, irmãos, quando nós olhamos e não vejamos saída, Deus mostra uma saída para nós. Paulo talvez não esperava a forma como o Senhor ia mandar, irmãos, a mensagem. Mas Deus mandou a mensagem para ele. E o interessante, irmãos, é que Paulo, no versículo 23, diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e quem adoro, e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha
medo. Qual é o medo que você está tendo nessa luta? O que essa tempestade está causando em você nessa noite? O que está te trazendo medo nessa noite? Porque, irmãos, Paulo precisou dessa visita do Senhor. Aquele Paulo que antes disse, não há mais o que fazer, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Não tenho esperança mais de salvamento para ninguém aqui, para mim. Mas quando, irmãos, quando a sua limitação chega, o Todo-Poderoso, o Ilimitado, ele visita você. E ele diz, não tenha medo, Paulo. Palavra de Deus. Não tenha medo. Você não deve temer o que você está passando. Essa tempestade não é para a morte. Deus está sustentando a sua vida dentro desse processo. Não tenha medo do que você está passando. Deus é contigo. Deus vai lhe visitar e vai dar vitória a você nessa noite. É promessa de Deus. Ele não desampara nem abandona os seus filhos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu nunca te abandonarei, meu filho, nunca desampararei. Está lá em Hebreus 13:5. Deus não desampara, irmãos, e Deus não ia abandonar Paulo no momento mais difícil da vida dele. Deus não permitiria naquele momento que Paulo morresse no caminho, naquela tempestade, porque Deus tem aliança e compromisso com aquele que ele chamou. Aquele que guarda, irmãos, vai guardar você também nessa noite. Não tenha medo de nada, não tema nenhum espanto noturno, não tema a nada. Deus está com você dentro do processo da tempestade. Não tenha medo. Paulo, no versículo também, de número 23, vejam que Paulo, irmãos, a importância da visitação de Paulo. Paulo agora ergue o seu coração de esperança. Porque Deus, quando visita, irmãos, Ele traz a sua palavra, Ele revela a sua palavra, e Ele nos traz, irmãos, alívio, consolo, conforto, nos traz, irmãos, vitória. No versículo 22, mas agora recomendo que tenham coragem. O Paulo está dizendo, homem, confie em Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Confie, seja encorajado nessa noite. Paulo falando para aquelas pessoas, seja encorajado. Deus diz que nenhuma vida se perderá. Precisamos, irmãos, confiar em Deus. Tenha ânimo nessa noite, confie em Deus. A tempestade não é para acabar com você, mas é para Deus trabalhar dentro de você. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Promessa aqui, irmão, de Deus. Por isso que ele disse, recomendo que tenham coragem. Apenas o navio será destruído. Irmãos, tem coisas que precisa Deus destruir na sua vida. Destruir coisas que não agradam a Deus. Coisas, irmãos, que precisam ser jogadas ao mar. Precisa, irmãos, tirar uma bagagem que não é de acordo com aquilo que Deus quer. Deus, irmãos, há perdas também na tempestade. E é perdas, irmãos, que precisa, é necessário Deus tirar. Para Deus revelar mais ainda a sua glória. E aqui, irmãos, Paulo disse, o navio vai ser destruído. Porque Deus tinha visitado Paulo e falado para Paulo.
Paulo agora, irmãos, está encorajando o povo. Antes um homem que estava desesperançoso, não via porta aberta, não via uma clareza. Agora ele está exortando o povo a que tenham coragem, a que não tenham medo. Porque a palavra primeiro veio para o apóstolo, a palavra primeiro veio para o pastor Paulo, a palavra é para o missionário Paulo. E Paulo agora, irmãos, absorve a palavra de Deus e agora ele exorta aqueles que estão ao seu redor a fazer o mesmo, a confiar em Deus. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus. Por isso que não se preocupe com as perdas. Deus sabe como restaurar. Deus sabe como recompensar. Deus sabe como providenciar aquilo que você precisa dele. Veja só. E ele diz, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. O anjo falando para Paulo. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Veja o versículo 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Tenham ânimo. É necessário, irmãos, que tenhamos ânimo dentro da tempestade. A tempestade, irmãos, ela não vai te fazer perder as bases do evangelho, não. Por isso que ele fala aqui, exorta, tenham ânimo. Lembra quando Elias, o homem de Deus, fazia fogo descer, destruiu profetas de Baal, e pense o que Deus fazia a Elias. Mas teve um momento que ele sucumbiu à palavra de uma mulher, Jezabel. Ele enfrentava o Acabe. Todo mundo, pelos comentaristas, diz que Acabe era um banana, um marido banana, um moleque, na mão de Jezabel. Elias não tinha medo da palavra de Acabe, mas quando Jezabel abriu a boca e disse que ia matá-lo, ele deu no pé, correu, se escondeu debaixo de uma caverna. E a Bíblia diz que ele estava desanimado, pediu até a morte. Mas o Senhor disse, de repente Deus mandou um anjo, mandou pão e água. E disse, olha homem, come e bebe dessa água. Porque tu ainda tem muitas milhas para caminhar comigo. E a Bíblia diz que ele comeu, tomou água e se fortaleceu. Criou ânimo. Mas ele estava numa situação terrível também. Uma palavra daquela mulher, irmãos, uma mulher terrível como Jezabel, fez com que um profeta de Deus corresse com medo e vivesse uma das piores situações da vida, que ele pediu a morte. Mas Deus, irmãos, ele não vê como nós vemos. Elias estava vendo a morte, Deus estava vendo uma longa caminhada para Elias. É assim com você, talvez você esteja vendo a morte espiritual na sua vida, mas há um longo caminho pela palavra de Deus. Coma do pão nessa noite, beba da água de Cristo e você caminhará muitas milhas com o Senhor. Porque Deus fortalece o seu povo, o seu filho. Deus não desampara, irmãos. Por mais que Deus conhece a nossa estrutura e somos pó. Está em Salmo. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Tenha ânimo nessa noite do Senhor. Porque tudo acontecerá segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já está revelada, ela já foi escrita por 40 autores, inspirados por Deus, para nos dizer, não tenha medo, tenha coragem, tenha ânimo e tenha fé. No versículo 25 diz, assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme foi dito. Eu creio em Deus, que a palavra vai se cumprir como ela é. Paulo está falando, irmãos, para eles.
E a palavra de Deus, irmãos, eu acho lindo o 26, quando Paulo diz assim: devemos ser arrastados para alguma ilha. Talvez você, dentro dessa tempestade, não consiga enxergar onde você vai parar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: o lugar onde você vai parar é o lugar do porto seguro onde Deus colocou para você. É onde Deus está aguardando você para dizer assim: está vendo, meu filho? Está vendo? Tudo aquilo que eu falei dentro da proposta da tempestade foi para te fazer um crente melhor, um servo melhor, uma filha, um filho melhor, um filho de Deus, aonde crê em mim. E pode ter certeza que toda a minha palavra vai se cumprir na sua vida. A palavra de Deus não falha, irmãos. A Bíblia, já caminhando para o final, irmãos, a Bíblia fala no capítulo 28, a gente vai ver o naufrágio, vai acontecer o naufrágio, o navio vai a pique, ali são, sabe, muitos começam a pular do barco, começam a nadarem, e ali uma situação toda. E a gente vai ver, irmãos, no capítulo 28, o que Deus fez quando Paulo chega na ilha de Malta. Paulo ali chega, irmãos, e já é recebido, né, pelos bárbaros lá, bem recebido. Graças a Deus, está vendo, irmãos, que Deus guarda, que Deus usa pessoas, que Deus cumpre com a sua palavra. Quando Paulo chega ali, irmão, naquela ilha, ele imagina uma situação terrível. Terrível, os bárbaros ali daquela época, que estavam ali, habitavam naquela ilha. Mas o Senhor deu graça àqueles homens para ter um carinho por Paulo, pelas pessoas que estavam ali com ele. E a Bíblia vai dizer que Paulo, logo após, é recepcionado por uma víbora venenosa. E eles aguardavam ali, quando eles viram Paulo com aquela serpente, a víbora no dedo dele, que ali era letal. Eles disseram: esse homem vai morrer agora. Ele vai, agora já era. Esse homem aí, ele vai perder a vida agora, porque essa víbora é muito venenosa. Mas o que aconteceu? Nada. Porque Deus, irmãos, Ele cuida de você do início ao fim. Ele já sabe, conhece e escreveu tudo a seu respeito antes de você saber das coisas. Já está escrito no caderno de Deus o que vai acontecer com você. Já está escrito. Ele não só conhece, mas ele escreveu. E Deus escreveu para Paulo, irmãos, o final dessa história. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo foi usado poderosamente na ilha de Patmos. Um homem bem reconhecido nessa ilha, Públio, estava mal, doente, à beira da morte, desidratado, por causa de uma enfermidade grave. E a Bíblia diz que levaram Paulo até esse homem. E a Bíblia diz que quando Paulo ora, quando Paulo intercede por ele, aquele homem é restaurado, é curado. E aquele lugar se torna um lugar, irmãos, de glórias a Deus, de louvor a Deus e de conhecimento do próprio Deus. Deus tem um objetivo, é que as pessoas, irmãos, creiam, conheçam que o seu Deus vive e reina para todo sempre. Deus vai usar você ainda, meu irmão. Deus vai usar você para as pessoas. Deus vai usar você para a sua glória. A tempestade não é o fim da sua vida. É o começo de um trabalhar de Deus na sua vida. É algo, Deus escrevendo algo de novo no seu coração. É Deus trazendo à sua mente, seu coração, que Ele é o seu Deus e que Ele é o Senhor da sua vida. Sempre foi assim, irmãos. A trajetória e o trabalhar de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, é que o meu povo conheça e reconheça o meu santo nome. Não importa, irmão, a situação que você passe, creia na palavra de Deus. Você vai chegar até o destino onde Deus falou. Aonde Deus escreveu é um lugar de descanso, de tranquilidade, de sossego. Foi aqui, irmãos, aonde eles ficaram tranquilos. Deus deu tranquilidade a eles. Eles chegaram a seguro. Todos eles, a Bíblia diz que nenhum se perdeu. Aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Nenhum se perderá. E nenhum, você vai ler a escritura aqui,
em Atos, que nenhuma vida se perdeu. E olha que foram lançados ao mar. Foram obrigados a ser lançados ao mar. A se lançarem ao mar. Sabe por quê? Porque Paulo tinha falado que nenhum daqueles se perderia. Diz aqui que havia ali 276 pessoas naquele barco. 276 vidas foram preservadas por causa da palavra de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da graça de Deus. E Paulo, irmãos, ele chega ao fim e diz, irmãos, que Deus, ele cumpre com a sua palavra. Paulo chega em Roma, Paulo prega a palavra mesmo preso e salva muita gente ali. Até os soldados são salvos pela pregação. Paulo ficava algemado com os guardas e no momento que Paulo ele está preso, ele está pregando o evangelho. A guarda pretoriana se converteu. Por isso que é fundada aquela igreja em Romanos. Porque a guarda, a elite do rei, do imperador, se converteu ao evangelho. Sabe por quê, irmão? Isso quer dizer para nós que você ainda vai pregar muito o evangelho. Paulo, irmãos, e aí eu fecho. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda consolação. Quando ele diz isso, lá na frente ele vai falar, irmãos, que há coisas que nós vamos passar e é necessário nós passarmos, porque na medida que você passa pelo processo, você consegue ajudar outras pessoas no processo. Então, quando algum irmão estiver passando por tempestade, você pode dizer, meu irmão, chega aqui, ó, pela graça de Deus, eu passei por uma luta, uma batalha, meu irmão, e eu pensava que eu não tinha saída, eu pensava que ia acabar tudo, mas olha, Deus me trouxe consolo e conforto. Deus trouxe livramento. Quando eu pensei que eu ia morrer, o seu socorro chegou para mim. E aquela pessoa que vai estar ali vai ser edificada, fortalecida, vai criar ânimo, coragem e vai dizer, então se Deus pode fazer, fez na sua vida, Ele pode fazer na minha, porque Ele é Deus. Isso é, irmão, maturidade espiritual. É isso que Deus trazia para Paulo, trazia para aquelas pessoas, a presença dele, trazendo também, irmãos, aquilo que Deus é na nossa vida, providência. Deus é livramento na nossa vida. Deus é aquele que acalma a tempestade. Deus é aquele, irmãos, que diz e cumpre com a sua palavra. É aquele que diz que você vai chegar até ali, até onde Ele quer, e você chega, porque a glória dele é grande sobre a sua vida. Se não fosse Paulo ali, irmãos, esse povo, todos eles estavam mortos. Todos eles. Está vendo como um servo de Deus, irmãos, abençoa muitas vidas? E você vai abençoar muitas vidas ainda. Espere em Deus. Descanse seu coração em Deus. Busque mais a Deus. A Bíblia diz que Paulo aqui, irmãos, orava ao Senhor. Paulo, irmãos, estava sempre em oração a Deus. É um momento de você orar mais, buscar mais ao Senhor. O tempo da tempestade, nós não temos como falar para você o tempo. Mas eu tenho certeza de que Deus está cuidando de você dentro da sua tempestade. Nosso Deus é misericordioso, irmãos. Tem uma passagem, irmãos, de uma música, eu vou só vou aqui colocar, que acontece muito com a gente. Eu já passei por esse processo, não é? De pensar que não tinha mais jeito para mim. Eu passei por esse processo, Deus sabe disso, minha família é testemunha disso. Eu pensava que eu ia morrer. Uma tempestade tão violenta que eu nunca imaginei que eu ia sair daquele vendaval. Quando eu cheguei no limite do limite do limite, irmão, Deus chegou e me tirou de lá.
Uma das músicas que eu não sou cantor, irmão, sabe, mas a letra desse hino de Sérgio Lopes, ele traz para a gente um alento no nosso coração. Porque quando você olha e não vê mais saída, as forças foram embora. Agora, só Deus. Mas o bom, irmãos, é que Deus nos exorta. Tem só umas estrofes aqui de Sérgio Lopes que eu acho bonito, diz assim, irmãos: quando a força te faltar, a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Esse é o momento do poder da fé. A Bíblia diz que sem fé é possível. É no momento, no limite, irmão, das forças acabarem, é onde, irmãos, a sua fé deve entrar em ação. É você clamar a Deus. Veja, irmãos, aí a última estrofe: a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. Lembra que as forças de Paulo acabaram, irmãos? Aí foi onde chegou a providência de Deus. Quando as suas forças se acabam, irmãos, a de Deus permite a glória dele descer sobre a sua vida. E fé, irmãos. Mesmo que você esteja fraco nessa noite, está pronto a sucumbir, creia em Deus. Porque é no limite da sua fé que Deus vai entrar com providência. A fé tem seu segredo. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta, até o momento da fé chegar. Ao que lutar, precisamos lutar. Não é lutar por si mesmo, não, irmãos. É lutar em Deus, é crer em Deus, é esperar em Deus, é confiar em Deus. Orando a todo tempo, aonde estiver, ore a Deus, porque eu sei de uma coisa: o momento de Deus chegará na sua vida, quando as suas forças, que você pensa que não tem mais, se esgotarem, é onde a presença de Deus vai chegar na sua vida. E a resposta, irmãos, vai ser de vitória na sua vida. Persevere mais, ande mais um pouco, aguarde o trabalho de Deus, aguarde Deus acalmar a tempestade da sua vida. Não desista. Porque, irmãos, a fé não se revela aos que têm medo. A fé se revela naqueles que lutam, que sabem que o seu Deus chegará e vai restaurar e colocar tudo no seu devido lugar, para a glória dele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por essa noite. Obrigado pela essa tempestade que o Senhor, meu Deus, acalmou na minha vida, Deus. Obrigado porque nos momentos, meu Deus, que eu achei que não tinha mais livramento do Senhor, o Senhor providenciou o grande livramento de Deus. Meu Pai, o Senhor me visitou, falou a Tua palavra no meu coração. E aqui também há pessoas que precisam, Deus, ouvir a Tua voz. Meu Deus, como Tu tem pregado nessa noite para a Tua palavra, Deus, no nome de Jesus, visita essa pessoa que está no limite da fé, que está, meu Deus, pensando que não há mais saída, não há mais força, não há, meu Deus, uma solução para o seu problema se tornou insolúvel. Mas eu quero dizer para você nessa noite, pela palavra de Deus, Deus vai chegar com providência na sua vida, Deus vai entrar na sua vida e Deus vai restaurar tudo que está fora do lugar.
Porque Ele acalma a tempestade ainda nessa terra. Ele acalma corações nessa terra. Ele acalma a mente, dá descanso à alma. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é supremo. Pai, no nome de Jesus, visita cada um nessa noite. Tu sabe as lutas, as dores, as batalhas enfrentadas, as adversidades, as tempestades têm assolado, mas o Senhor é Deus e firme Ele vencerá em Cristo Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, porque é nele que nós confiamos, é nele que nos encorajamos, é nele que criamos ânimos, é nele que confiamos e é nele que cremos que a sua palavra é fiel e verdadeira e cumprirá todo o propósito designado por ela na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, sustenta o teu povo, sustenta, Deus, nessa noite com a tua boa mão, porque Deus, agindo Deus, quem impedirá? Pai, no nome de Jesus, toma o nosso coração, acalma, conforta, consola e nos ajuda, Deus, nessa caminhada. Em nome de Jesus.